caminhoneiro dorme e tem encontro impactante com Jesus que transforma sua vida para sempre. Miguel estava há horas na estrada. A noite, com seu manto escuro e pesado, tornava tudo mais difícil, e a solidão no caminhão ecoava em seu peito. Ele olhava pela janela, mas as sombras das árvores pareciam dançar, zombando de sua exaustão. Não era a primeira vez que a estrada o deixava em um estado letárgico. O movimento repetitivo do volante e o ronco do motor o embalavam até o sono. Ele esfregou os olhos, tentando espantar a sonolência, mas a luta estava perdida, e logo o mundo começou a se desvanecer. Ele adormeceu e o caminhão continuou sua jornada. No sonho, Miguel se viu em um vasto deserto, o sol queimando na sua nuca, cada passo pesando, como se estivesse carregando o próprio caminhão. Então, ele apareceu, a figura de Jesus, radiante e tranquilo, irradiava uma luz tão intensa que o deserto se iluminou como um campo florido. Os olhos de Jesus eram profundos. Neles Miguel sentiu um nó na garganta e o aperto no peito cresceu. Lembranças de brigas e silêncios prolongados assombravam sua mente. Ele lembrou do olhar triste de Clara, das noites em que ela esperava uma mensagem, um gesto, qualquer coisa que indicasse que ele ainda se importava. Você construiu muros ao seu redor, continuou Jesus, apontando para as sombras que cercavam Miguel. E agora, quem vai derrubá-los? As palavras foram como facas. A vulnerabilidade dele exposta, a dor que causou a Clara se transformou em um peso que ele não conseguia ignorar. A cada palavra, uma nova realidade surgia, cada vez mais nítida. Miguel acordou com um sobressalto, o coração disparado. O caminhão ainda rodava, mas a estrada agora parecia um labirinto. Ele sabia que algo mudara dentro dele. O dilema que pairava no ar era claro: seguir adiante como se nada tivesse acontecido ou correr atrás de Clara e tentar corrigir os erros. O relógio não parava, e a urgência do momento pulsava em suas veias. Era de João, um rival antigo. Ouvi rumores sobre você e Clara. Espero que você não esteja pensando em voltar. As palavras eram venenosas, as risadas sarcásticas de João ecoavam em sua mente. Era como se João quisesse explorar cada fraqueza, como um gato brincando com o rato. Miguel passou as mãos pelo rosto, suado e tenso. As luzes da estrada brilhavam, mas a confusão dentro dele apenas aumentava. O segredo de Clara, algo que ele nunca soube, untava tudo isso com um sabor amargo. O que ela estava escondendo? Poderia mudar tudo? Ele olhou para a estrada, pensando em Jesus e naquela mensagem poderosa que ainda ecoava em seus pensamentos. A incerteza agora era seu único companheiro. O caminho à frente estava cheio de desafios e descobertas. Ele precisava enfrentar sua verdade antes que fosse tarde demais. Mas seria capaz de encontrar essa redenção? E o que mais estava por trás das portas do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel ainda estava absorvendo as palavras de Jesus quando a mensagem de João arrebentou seu mundo de dúvidas. Os faróis do caminhão cortavam a noite, mas as sombras pareciam mais longas agora. Ele sabia que precisava de respostas. E enquanto dirigia, a ideia de voltar para Clara ganhava forma em sua mente. Miguel entrou em pânico. Suas mãos agarraram o volante com força. O que foi isso? Ele olhou para frente e viu fumaça subindo na distância. Algo estava muito errado. Ele reduziu a velocidade e se aproximou. Havia um carro virado na pista. O coração de Miguel disparou. Sem pensar, ele pulou do caminhão e correu. A luz das estrelas iluminava a cena aterradora.
um carro de passeio amassado, as portas abertas e uma figura se debatendo ao lado. Era uma mulher, seu rosto ensanguentado e o olhar perdido. Miguel se aproximou lentamente, com medo do que o aguardava. Quando ele a viu de perto, seu mundo desabou. Era Clara. Clara! Ele gritou, o som da sua voz misturado com o barulho do motor ainda roncando ao fundo. A figura que um dia foi a mulher que ele amou, agora estava em agonia. As lágrimas misturadas com o sangue no seu rosto. O que aconteceu? Ela olhou para ele, seus olhos cheios de dor, e uma fraqueza que o fez sentir o chão tremer sob seus pés. João, ele estava atrás de mim. A frase dela ficou presa. Miguel sentiu um frio agarrar seu coração. A lembrança da mensagem maligna retornou, fazendo seu sangue ferver. João, o que ele tinha a ver com isso? Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando compreender. Clara, o que você estava fazendo com ele? A pergunta saiu como um grito, mas a dor em sua voz era mais forte que a raiva. A expressão de Clara mudou. Um misto de medo e culpa tomou conta do seu rosto. Eu estava tentando terminar com ele. Ele não aceitava. Ela parou. Era como se as palavras a ferissem. Ele disse que ia te machucar se você tentasse voltar para mim. Miguel ficou paralisado. Então João não estava apenas espalhando rumores. Havia algo mais sombrio em jogo. A verdade que ele não conhecia queria romper com todas essas brigas e distâncias. A pessoa que ele conhecia como rival era, na verdade, um stalker. E aquela visão de Jesus no deserto era uma advertência? Qual era o preço do amor? Miguel sentiu seu estômago revirar. Ele espiou as sombras ao seu redor, o medo apertando seu peito. Todo o cenário se transformava em um pesadelo em tempo real. Clara, você vai ficar bem, ele disse, tentando dar força à voz que tremia. Mas, ao olhar para o rosto dela, viu o desespero transparecer. Um barulho de pneus derrapando veio de trás. Miguel se virou abruptamente. Um carro se aproximava em alta velocidade. O terror invadiu seu coração. Ele precisava agir rápido. Jogou-se em cima de Clara, protegendo-a, enquanto o carro parava abruptamente, jogando poeira e sombras. A porta se abriu com um rangido estridente. João saiu com um sorriso sádico nos lábios. Já pensou que poderia ser o último dia de vocês juntos? Ele zombou, e seu olhar era de puro ódio. Miguel sentiu um nó visceral na garganta. Quem era aquele homem? Não era mais o rival que ele conhecia. Era um monstro. Você não vai fazer nenhum mal a ela. Miguel rosnou, mas a incredulidade em sua voz não passava despercebida. O sentimento de impotência lhe caiu feito um peso. Ele sabia que estava prestes a enfrentar não só João, mas seus próprios demônios. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O amor e a dor estavam entrelaçados em um fio finíssimo. Ao encarar João, Miguel sentiu que a luta estava apenas começando. Clara precisava dele, e ele precisava descobrir até onde estava disposto a ir para protegê-la. E enquanto a tensão no ar crescia, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O que mais Clara havia escondido? E qual seria o verdadeiro papel de João na vida deles? O futuro nunca foi tão incerto, e a estrada diante deles estava repleta de curvas traiçoeiras. Miguel respirava fundo, encarando João com olhos flamejantes. O clima estava tenso, carregado de uma energia que fazia a pele arrepiar. Você não vai machucar Clara. Ele repetia, a voz tremendo, mas firme. As palavras saíam com a força de quem estava preparado para qualquer coisa. João riu, mas não era um riso feliz. Era frio e carregado de desprezo. Ah, que lindo, o heroísmo do caminhoneiro. Você realmente acha que pode protegê-la? Não conhece os segredos que ela guarda, não é? Miguel sentiu um arrepio na espinha. Que segredos? O que mais ele não sabia? Antes que pudesse responder, Clara deu um grito desesperado. Miguel, cuidado! Ele não teve tempo de processar as palavras, pois uma sombra enorme se desdobrou atrás de João. O homem que parecia tão seguro agora estava instável, olhando para trás, com um misto de medo e surpresa.
E então aconteceu. Um carro preto, muito mais veloz do que deveria, surgiu do nada e despencou sobre o carro capotado de Clara, como se tivesse começado sua trajetória apenas para acabar com tudo. O estrondo foi ensurdecedor e Miguel sentiu as ondas de choque reverberarem em seu corpo. Ele se virou rapidamente, em pânico. Uma colisão e, ao olhar de volta, Clara estava gritando. Miguel caiu de joelhos, o horror absorvendo cada onda de adrenalina que preenchia suas veias. O corpo de Clara se contorcia, mas não era por conta da dor. Ela estava rindo. Rindo? Como assim? A risada dela ressoava por entre os gritos e o caos. Um som surdo e confuso que não fazia sentido naquela situação. João paralisou. As defesas despencaram. Clara, o quê? O olhar de Miguel se fixou nela, confuso e atordoado. Seu coração batia forte. A mulher que estava ferida e coberta de sangue parecia de repente alheia ao perigo, como se houvesse alguma coisa além do entendimento comum acontecendo. Você não sabe, Miguel. Eu nunca quis que você soubesse, Clara disse, tirando forças de onde parecia não haver. Ela apontou para João, seu riso agora misturado a lágrimas. João sabe a verdade. Sempre soube. Miguel olhou para João sem entender. Os olhos do rival não traziam triunfo, mas sim medo. Clara, o que está acontecendo? Ele sentiu a mente girar. Tudo parecia um pesadelo, mas ele não conseguia acordar. Eu sou a razão pela qual você passou por tudo isso. Eu. Clara respirou fundo, segurando a barriga como se fosse se despedaçar. Fui eu que fiz você esquecer. As palavras eram um punhal afiado. O mundo de Miguel desmoronou em um instante. O que ela estava dizendo? O que significava? Eu fiz um pacto, com a razão de ter sempre perdido o controle. Clara falou com uma vulnerabilidade desarmante. E João, ele era parte disso. Ele era o meu mensageiro, disse, apontando agora para João. Miguel sentiu a fúria e a confusão explodirem dentro dele. Ele olhou para João, que estava mais branco do que um fantasma. Você sabia de tudo isso? O rival não conseguia erguer os olhos. Eu não sabia que ela ia acabar com você. Foi um erro, Miguel. João retrucou. O desespero agora esporria por sua voz. Ela me pediu para protegê-la e eu não faço parte disso. Eu não posso ajudar. Antes que Miguel pudesse dizer mais qualquer coisa, novos gritos vieram do carro que acabara de colidir. As portas se abriram e uma figura saiu. O mesmo homem que tinha estado no volante. E por trás dele, os outros, amigos de Miguel, que sempre estiveram por perto, observando tudo. Agora emergiam como vultos em um filme de terror. Todo o cenário girou e ficou embaçado. O que estava acontecendo? Que peça que a vida estava pregando? Miguel olhou para Clara, as respostas saindo de sua própria mente. As últimas palavras ecoando como uma sinfonia perturbadora. Quem é você realmente? Agora a confusão reinava. Todos estavam em um jogo que nunca pediram para jogar. As verdades que ele acreditava serem fixas estavam prestes a se quebrar. E enquanto Miguel ponderava sobre o que havia descoberto, uma nova onda de medo o envolveu. A história estava longe de acabar, e quanto mais ele olhava para Clara, mais a sensação de que tudo o que conhecia havia se apagado inundava seus pensamentos. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido na escuridão? Prajique. Miguel respirou fundo, encarando João com uma fúria crescente. O clima tenso cercava, a adrenalina pulsando nas veias. Como se cada batida do coração marcasse um tempo a menos para a verdade surgir. Você não vai tocar nela. João, com um sorriso sarcástico, recuou um passo, mas a segurança em seu olhar desapareceu. Ah, o grande caminhoneiro! Ele olhou para Clara, que respirava pesadamente, mal conseguindo suportar o peso dos segredos. Você realmente acha que pode protegê-la? Não sabe quem ela realmente é.
As palavras cortaram como um golpe. Miguel olhou de Clara para João, confuso. Que você quer dizer com isso? Que segredos eram esses? O olhar de Clara, assustado, encontrou o seu. Havia mais do que apenas guerras entre rivais naquela história. Antes que pudesse processar, uma sirene rasgou o silêncio da madrugada, misturando-se ao grito de Clara. Os faróis de um carro se aproximaram, iluminando o cenário. Miguel virou-se, olhando para o veículo. Ele não podia se distrair. Mas algo em sua mente pulsava com urgência. É a polícia! Gritou alguém do fundo, e Miguel sentiu a pressão aumentar. Ele não podia fazer nada agora. Tudo poderia acabar ali, na beira da estrada, com a verdade prestes a ser revelada. Então, Clara começou a rir. O riso estava entrecortado por tosse, misturado com lágrimas e sangue. Você não entende, Miguel. A voz dela tremia, mas havia uma estranha energia na sua entrega. Foi tudo parte do plano. Miguel se sentiu paralisado. Que plano? O que você está dizendo? A cada palavra, ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A luz dos faróis iluminaram o rosto de Clara, e ele viu algo ali que não estava preparado para enxergar. A determinação de alguém que era mais forte do que ele percebeu. Eu fiz um pacto com forças que você não consegue imaginar. Clara gritou, como se libertasse tudo que estava preso dentro dela. João sempre esteve aqui para garantir que eu não esquecesse quem eu sou e o que eu sou. As palavras reverberaram na escuridão carregadas de um peso impossível. Miguel olhou para João, buscando respostas. O rival estava em choque, seu rosto agora pálido como um lençol. Não é o que você está pensando, Miguel. Ele gaguejou. Clara não é apenas uma mulher comum. No que você está se envolvendo, Clara? Miguel tentou entender, mas cada vez que olhava para ela, mais perguntas surgiam. Ele só queria proteger quem amava, mas agora tudo parecia um pesadelo. Uma explosão de luz. Um carro desviou na pista e bateu em uma árvore próxima, os estilhaços voando. Miguel, surpreso, se virou para ver o que estava acontecendo. As respostas vinham mais rápido do que ele poderia suportar. O mundo não fazia sentido. Clara desabou no chão, o olhar fixo em Miguel. Eu sou a chave para abrir algo grandioso. E João, ele é o catalisador. As palavras saíam retumbantes e insistentes, como se cada sílaba estivesse carregando um destino. Miguel se ajoelhou, a realidade atingindo-o como um soco no estômago. Então você está dizendo que tudo foi manipulado? O nó na garganta foi intensificado. O desespero surgiu nas lágrimas de Clara. Sim, Clara gritou de dor. Eu nunca quis isso, mas é nosso destino, Miguel. E naquele momento, com a sirene ainda uivando ao fundo, Miguel percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que um amor machucado ou uma rivalidade. A vida dele estava prestes a mudar para sempre. João soltou um riso nervoso. Você está pronto para aceitar isso, Miguel? O que você faz agora pode selar seu destino. As palavras dele deixaram Miguel com um frio na espinha. Ele sentiu que algo dentro dele arfava, algo que ele não entendia, mas que estava prestes a explodir. O caos ao redor se intensificava. O que mais ele não sabia? O que mais estava oculto atrás daquele jogo de sombras? Enquanto cada um enfrentava seu destino, Miguel percebeu que não havia como voltar atrás. A estrada se desdobrava à sua frente, cheia de perigos e descobertas. E ao olhar para Clara, Miguel viu não só o amor, mas um mistério tão profundo que o fazia temer. O que mais havia por trás da verdade, e até onde ele estaria disposto a ir para descobrir? A noite estava longe de acabar, e a escuridão parecia mais intensa do que nunca. Miguel respirou fundo, encarando João com uma fúria crescente. O clima tenso o cercava, a adrenalina pulsando nas veias. Você não vai tocar nela. João, com um sorriso sarcástico, recuou um passo. Ah, o grande caminhoneiro. Você realmente acha que pode protegê-la? Não sabe quem ela realmente é. As palavras cortaram como um golpe. Miguel olhou de Clara para João, confuso. O que você quer dizer com isso? Que segredos eram esses? O olhar de Clara, assustado, encontrou o seu.
Havia mais do que apenas guerras entre rivais naquela história. Mas antes que João pudesse responder, uma luz forte os ofuscou, seguida de um rugido ensurdecedor. Um carro havia colidido. Miguel virou-se rapidamente e viu que um veículo preto, semelhante ao de João, havia se chocado com a lateral do caminhão. "O que está acontecendo?" gritou Miguel, o horror entrando em seu peito. Mais figuras emergiram do carro, homens vestidos de preto, com máscaras. Acabou a festa. Um deles bradou, a voz distorcida pelo abafamento da máscara. Miguel sentiu o frio na espinha. Isso não era um simples acidente. Era uma emboscada. Ele se virou para Clara, que estava em pé agora, a expressão mudada, uma calma estranha pairando sobre ela. "Por que você tá assim, Clara? Eles estão aqui para nos atacar." "Não, Miguel," ela sussurrou, uma luz em seus olhos que Miguel não reconhecia. "Eles estão aqui para me levar, para levar a verdade de volta." As palavras saíram como uma profecia, e tudo pareceu mudar naquele instante. Os homens de preto cercaram João, que tremia, o olhar perdido. "Você não deveria ter se metido com ela. Você entende agora?" Um dos homens olhou para Miguel e Clara, como se pudesse ver através deles, como se soubesse segredos que os dois ignoravam. "Você não sabe a verdade sobre o que ela realmente é," o homem falou, apontando para Clara. "Ela é uma escolha, um acordo que está por ser finalizado." O peso da afirmação caiu como uma bomba. Miguel olhou para Clara, seu mundo desmoronando. "Clara, o que você fez?" A dor ecoava em sua voz. Ele tinha apenas começado a entender a complexidade dos sentimentos, e agora estava sendo puxado de volta a um abismo de incertezas. "Eu fiz o que precisava ser feito, Miguel." Ela se defendeu, os olhos bem abertos, como se estivesse despertando para uma verdade própria. "Estou aqui para libertar. João foi apenas um peão nessa luta." Miguel sentiu como se um buraco se abrisse em seu estômago. Ele se voltou para João, que estava paralisado, o corpo rígido, a expressão petrificada. "João, você sabia disso? Você fez parte disso." "Não, eu não entendi. Clara, por favor." João gritou, desesperado. Mas as palavras já não pareciam se sustentar. O cenário em volta começou a girar, e de repente, um dos homens de preto avançou, agarrando Clara pelo braço. "É hora de você voltar, Clara," ele disse, a voz autoritária ecoando ao longo da estrada deserta. Era como se uma sombra desconhecida se tivesse infiltrado no mundo deles. Miguel viu uma centelha nos olhos de Clara, algo profundo, quase sobrenatural. "Não! Por favor, não!" ele gritou, avançando em direção a eles. No entanto, o homem prendeu Clara em seus braços, e ela parecia mais firme do que nunca. "Você não pode me levar." "Não agora!" ela gritou, sua voz ressoando com uma força que deixava Miguel sem fôlego. O que estava acontecendo? Tudo estava se tornando um pesadelo. As sombras se moviam como se estivessem dançando, enquanto a realidade começava a distorcer-se. O homem segurou Clara pelas mãos e uma luz intensa começou a emanar dela, preenchendo o ambiente. Miguel cobriu os olhos, mas a força da luz o obrigou a se ajoelhar, sufocando-o com uma dor familiar. Quando a claridade se dissipou, Clara estava em pé, mas havia algo diferente sobre ela. Sua presença parecia agora irreal, como uma deusa a se erguer de um abismo. E ali estava João, os olhos arregalados, o medo estampado em sua face. "Clara, você não pode, você não sabe." Nesse instante, Miguel compreendeu que estava prestes a perder tudo. "Pare, Clara!" ele gritou, mas as palavras pareciam sem eco numa maré de transformações. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. E quando o vento soprou, levando consigo qualquer vestígio de normalidade, Miguel percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais Clara estaria escondendo? Qual seria o verdadeiro custo de sua liberdade?
A estrada, agora mais incerta do que nunca, se desenrolava à sua frente, cheia de mistérios e reviravoltas que eles nunca poderiam imaginar. Miguel respirou fundo, encarando João com uma fúria crescente. O clima tenso o cercava, a adrenalina pulsando nas veias. Você não vai tocar nela. João, com um sorriso sarcástico, recuou um passo. Ah, o grande caminhoneiro. Você realmente acha que pode protegê-la? Não sabe quem ela realmente é. As palavras cortaram como um golpe. Miguel olhou de Clara para João, confuso. O que você quer dizer com isso? Que segredos eram esses? O olhar de Clara, assustado, encontrou o seu. Havia mais do que apenas guerras entre rivais naquela história. Mas antes que João pudesse responder, uma luz forte os ofuscou, seguida de um rugido ensurdecedor. Um carro havia colidido. Miguel virou-se rapidamente e viu que um veículo preto, semelhante ao de João, havia se chocado com a lateral do caminhão. O que está acontecendo? Gritou Miguel, o horror entrando em seu peito. Mais figuras emergiram do carro. Homens vestidos de preto, com máscaras. Acabou a festa. Um deles bradou, a voz distorcida pelo abafamento da máscara. Miguel sentiu frio na espinha. Isso não era um simples acidente. Era uma emboscada. Ele se virou para Clara, que estava em pé agora, a expressão mudada, uma calma estranha pairando sobre ela. Por que você está assim, Clara? Eles estão aqui para nos atacar. Não, Miguel, ela sussurrou, uma luz em seus olhos que Miguel não reconhecia. Eles estão aqui para me levar, para levar a verdade de volta. As palavras saíram como uma profecia, e tudo pareceu mudar naquele instante. Os homens de preto cercaram João, que tremia, o olhar perdido. Você não deveria ter se metido com ela. Você entende agora? Um dos homens olhou para Miguel e Clara, como se pudesse ver através deles, como se soubesse segredos que os dois ignoravam. Você não sabe a verdade sobre o que ela realmente é. O homem falou, apontando para Clara. Ela é uma escolha, um acordo que está por ser finalizado. O peso da afirmação caiu como uma bomba. Miguel olhou para Clara, seu mundo desmoronando. Clara, o que você fez? A dor ecoava em sua voz. Ele tinha apenas começado a entender a complexidade dos sentimentos, e agora estava sendo puxado de volta a um abismo de incertezas. Eu fiz o que precisava ser feito, Miguel. Ela se defendeu, os olhos bem abertos, como se estivesse despertando para uma verdade própria. Estou aqui para libertar. João foi apenas um peão nessa luta. Miguel sentiu como se um buraco se abrisse em seu estômago. Ele se voltou para João, que estava paralisado, o corpo rígido, a expressão petrificada. João, você sabia disso? Você fez parte disso. Não. Eu não entendi. Clara, por favor, João gritou desesperado. Mas as palavras já não pareciam se sustentar. O cenário em volta começou a girar e, de repente, um dos homens de preto avançou, agarrando Clara pelo braço. É hora de você voltar, Clara, ele disse, a voz autoritária ecoando ao longo da estrada deserta. Era como se uma sombra desconhecida tivesse se infiltrado no mundo deles. Miguel viu uma centelha nos olhos de Clara, algo profundo, quase sobrenatural. Não, por favor, não, ele gritou, avançando em direção a eles. No entanto, o homem prendeu Clara em seus braços, e ela parecia mais firme do que nunca. Você não pode me levar, não agora, ela gritou, sua voz ressoando com uma força que deixava Miguel sem fôlego. O que estava acontecendo? Tudo estava se tornando um pesadelo. As sombras se moviam como se estivessem dançando, enquanto a realidade começava a distorcer-se. O homem segurou Clara pelas mãos, e uma luz intensa começou a emanar dela, preenchendo o ambiente. Miguel cobriu os olhos, mas a força da luz o obrigou a se ajoelhar, sufocando-o com uma dor familiar. Quando a claridade se dissipou, Clara estava em pé, mas havia algo diferente sobre ela. Sua presença parecia agora irreal, como uma deusa a se erguer de um abismo. E ali estava João, os olhos arregalados, o medo estampado em sua face. Clara, você não pode, você não sabe. Nesse instante, Miguel compreendeu que estava prestes a perder tudo. Pare, Clara, ele gritou,
mas as palavras pareciam sem eco numa maré de transformações. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Então tudo desabou. Clara, com uma clareza dolorosa, revelou: Miguel, eu sou a descendente de uma linhagem antiga. Um legado que se estende por gerações, ligado a forças que você não pode imaginar. E João, ele é o último guardião desse segredo. Ele tem a mesma origem. Nós somos irmãos. O mundo de Miguel se despedaçou em um instante. Os ecos das palavras reverberavam na noite sombria. A revelação golpeou-o com a força de um acidente. A mulher que ele amava, a rivalidade de sempre, tudo baseado em uma mentira ancestral. Naqueles sentimentos de amor e traição se entrelaçavam, enquanto Miguel tentava entender o que isso significava para ele, para Clara, para todos. Os homens de preto agora observavam, impassíveis. A pressão do momento tornava tudo mais intenso. O que mais eles não sabiam? E qual seria o verdadeiro custo dessa revelação? A estrada à frente se tornava mais escura, e Miguel se perguntava se havia alguma luz naquele fim. Miguel respirou fundo, encarando João. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Nós somos irmãos. O impacto da revelação marcava cada canto do seu ser. Ele olhou de um lado para o outro, buscando respostas que não vinham. O medo crescia. João tremia, incapaz de processar a verdade que Clara acabara de desvelar. Como assim, irmãos? Miguel teve que perguntar, mesmo sabendo que queria permanecer alheio àquele pesadelo. Mas a expressão de Clara dizia que não havia volta. Não podia confiar em João, mas, e Clara? O tempo parecia estagnar enquanto a tensão aumentava. Tem que acreditar, Miguel, Clara disse. Fui criada em um mundo de segredos, um mundo que você não conhece. Nós somos parte de algo maior, e eles estão aqui para me levar de volta. Mas Miguel não tinha certeza do que acreditar. A luz em Clara fazia seu coração disparar, mas a bagunça de informações o tornava nauseado. Ele olhou ao redor. Os homens de preto aguardavam, como se fossem sombras esperando a hora certa para atacar. Bang! Um tiro ecoou, quebrando o silêncio da noite. Miguel ficou paralisado. A cena diante dele virou um emaranhado de movimentos. O som metálico da bala voou rápido e certeiro, e um dos homens de preto caiu ao lado de Clara. Sangue respingou no chão e a paisagem mudava. O caos se instalava. Clara! Miguel gritou, buscando por ela com o olhar. O coração batia forte, a adrenalina a mil. O que estava acontecendo? A situação se tornava cada vez mais assustadora. Os outros homens de preto se reagruparam, assustados, mas decididos. João, ainda em choque, finalmente se moveu. Clara, temos que ir agora. Ele fez um movimento de arrastá-la, mas Miguel estava entre eles. Não toque nela. Suas palavras saíram como gritos, atravessando o ruído do caos. Outra razão de peso pairava no ar. Clamor de sirene se aproximava, mas não se tratava apenas da polícia. Era um veículo militar, enorme, com luzes vermelhas giratórias. O que estava acontecendo? Miguel mal teve tempo de processar a cena. O que parecia ser um embate entre rivais tornava-se algo muito mais profundo, muito mais complicado. Os homens de preto começaram a recuar. O líder deles gritou: A verdade nunca fica escondida para sempre, Clara. Você terá que escolher de que lado você realmente está. E num instante, a escuridão engoliu seu corpo, como se o chão estivesse se abrindo. Miguel ficou chocado. Isso meio que assombrou. Clara olhou para ele com uma mistura de pavor e determinação. O brilho em seus olhos já não era só de medos ancestrais, mas parecia refletir algo muito profundo. Tudo o que ele pensava saber se despedaçou. Clara não era apenas uma mulher com quem ele lutava por amor. Ela era uma parte de algo aterrorizante. O que você escondeu de mim, Clara? O que mais você não me contou? A dor na voz dele era palpável, mas já era tarde. A sirene do carro militar aumentou,
e pessoas com uniformes começaram a sair, armadas e determinadas. E então, um momento calmo, um até então silencioso espectador, um homem com um olhar familiar apareceu. Miguel, sou eu, disse ele, sua voz clara e direta. Era Carlos, seu velho amigo, mas havia algo nele que não parecia certo. Eu não queria que você se envolvesse nessa história, mas está no meio agora. A consciência do pesadelo se aprofundou. Carlos não era apenas um amigo. Ele era parte do jogo como todos eles. O que você está fazendo aqui? Miguel permaneceu firme, mas a confusão ameaçava engoli-lo. O homem que ele confiou estava aliado a algo que não compreendia. Você não tem ideia do que está acontecendo. Todo mundo aqui tem um papel, e você é crucial para o que vem a seguir. As palavras de Carlos pairaram no ar, pesadas e sinistras. Miguel sentiu que o chão se abria sob seus pés, e com uma nova onda de terror, gostaria que nada daquilo tivesse acontecido. Ele olhou para Clara, que agora parecia inquieta, as sombras dançando em seu olhar. Você é a chave, Miguel, e não pode retroceder. Enquanto tudo parecia se despedaçar, o único pensamento que vagava na cabeça de Miguel era como havia chegado até esse ponto, e principalmente o que mais estava por vir. A escuridão envolvia, e em um instante a história era só um grande mistério, que agora exigia uma resolução. Miguel respirou fundo, encarando João. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Nós somos irmãos. O impacto da revelação marcava cada canto do seu ser. Ele olhou de um lado para o outro, buscando respostas que não vinham. O medo crescia. João tremia, incapaz de processar a verdade que Clara acabara de desvelar. Como assim, irmãos? Miguel teve que perguntar, mesmo sabendo que queria permanecer alheio àquele pesadelo. Mas a expressão de Clara dizia que não havia volta. Não podia confiar em João, mas, e Clara? O tempo parecia estagnar enquanto a tensão aumentava. Tem que acreditar, Miguel, Clara disse. Fui criada em um mundo de segredos, um mundo que você não conhece. Nós somos parte de algo maior. E eles estão aqui para me levar de volta. Mas Miguel não tinha certeza do que acreditar. A luz em Clara fazia seu coração disparar, mas a bagunça de informações o tornava nauseado. Ele olhou ao redor. Os homens de preto aguardavam, como se fossem sombras esperando a hora certa para atacar. Bang! Um tiro ecoou, quebrando o silêncio da noite. Miguel ficou paralisado. A cena diante dele virou um emaranhado de movimentos. O som metálico da bala voou rápido e certeiro. E um dos homens de preto caiu ao lado de Clara. Sangue respingou no chão e a paisagem mudava. O caos se instalava. Clara! Miguel gritou, buscando por ela com o olhar. O coração batia forte, a adrenalina a mil. O que estava acontecendo? A situação se tornava cada vez mais assustadora. Os outros homens de preto se reagruparam, assustados, mas decididos. João, ainda em choque, finalmente se moveu. Clara, temos que ir agora. Ele fez o movimento de arrastá-la, mas Miguel estava entre eles. Não toque nela. Suas palavras saíram como gritos, atravessando o ruído do caos. Outra razão de peso pairava no ar. Clamor de sirenes se aproximava. Mas não se tratava apenas da polícia. Era um veículo militar, enorme, com luzes vermelhas giratórias. O que estava acontecendo? Miguel mal teve tempo de processar a cena. O que parecia ser um embate entre rivais tornava-se algo muito mais profundo, muito mais complicado. Os homens de preto começaram a recuar. O líder deles gritou: "A verdade nunca fica escondida para sempre, Clara. Você terá que escolher de que lado você realmente está." E num instante, a escuridão engoliu seu corpo, como se o chão estivesse se abrindo. Miguel ficou chocado. Isso meio que assombrou. Clara olhou para ele com uma mistura de pavor e determinação. O brilho em seus olhos já não era só de medos ancestrais.
mas parecia refletir algo muito profundo. Tudo o que ele pensava saber se despedaçou. Clara não era apenas uma mulher com quem ele lutava por amor. Ela era uma parte de algo aterrorizante. O que você escondeu de mim, Clara? O que mais você não me contou? A dor na voz dele era palpável. Mas já era tarde. A sirene do carro militar aumentou e pessoas com uniformes começaram a sair, armadas e determinadas. Então, um momento calmo, um até então silencioso espectador. Um homem com um olhar familiar apareceu. Miguel, sou eu, disse ele, sua voz clara e direta. Era Carlos, seu velho amigo, mas havia algo nele que não parecia certo. Eu não queria que você se envolvesse nessa história, mas está no meio agora. A consciência do pesadelo se aprofundou. Carlos não era apenas um amigo, ele era parte do jogo como todos eles. O que você está fazendo aqui? Miguel permaneceu firme, mas a confusão ameaçava engoli-lo. O homem que ele confiou estava aliado a algo que não compreendia. Você não tem ideia do que está acontecendo. Todo mundo aqui tem um papel. E você é crucial para o que vem a seguir. As palavras de Carlos pairaram no ar, pesadas e sinistras. Miguel sentiu que o chão se abria sob seus pés, e com uma nova onda de terror, gostaria que nada daquilo tivesse acontecido. Ele olhou para Clara, que agora parecia inquieta, as sombras dançando em seu olhar. Você é a chave, Miguel, e não pode retroceder. Então, como se o universo decidisse intensificar a intensidade do momento, Miguel ouviu um grunhido grave atrás dele. Ele se virou a tempo de ver uma sombra enorme, saltando sobre o carro militar. Era um animal grande, uma criatura indescritível, com olhos brilhantes e dentes afiados. Fera não era a palavra, era um monstro. Miguel paralisou, o horror tingindo sua visão. Clara gritou, "Cuidado!" E antes que ele pudesse reagir, a criatura atacou, jogando um dos soldados contra a parede do caminhão. A noite explodiu em caos. João se virou, mas não havia medo em seu olhar. Em vez disso, havia satisfação. Finalmente a hora chegou. Ele gritou, enquanto a criatura se movia de forma veloz, atacando qualquer um que estivesse no caminho. Miguel ficou chocado. O que estava acontecendo? Havia algo de sobrenatural na situação, algo que desafiava toda a lógica. O que você sabe, João? Miguel rosnou, com as lembranças da história que contavam sobre a linhagem deles misturando-se em sua mente. O que Clara realmente era? O que João tinha a ver com isso? E no meio da loucura, uma única ideia saltou em sua mente. Ele havia sido escolhido para algo maior. E agora estava prestes a descobrir a verdade que ultrapassava o absurdo. A criatura rugiu, e o caos tomou conta, mas Miguel sabia que essa era apenas a ponta do iceberg. Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? O que mais não sabiam sobre a origem de Clara e João? Enquanto a batalha começava, e a realidade desmoronava ao redor deles, uma nova pergunta surgiu em seu coração. Como poderia proteger aqueles que amava se a verdade era uma fera indomável? Miguel mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O caos que se desenrolava diante dele era mais do que apenas a luta pela sobrevivência. Era a revelação de segredos sombrios e ancestrais que desafiavam tudo o que conhecia. Ele fixou o olhar na criatura que atacava os homens de preto. O rugido dela ecoou nos seus ouvidos. Clara, temos que sair daqui. Mas algo estava prestes a acontecer que mudaria a narrativa da vida deles para sempre. Enquanto a criatura se movia, um brilho inusitado surgiu na palma da mão de Clara. Miguel ficou paralisado, observando ela murmurar palavras que pareciam antigas e poderosas. O ambiente ao redor parecia ficar mais quente, como se a energia estivesse sendo extraída do próprio ar. Clara, o que você está fazendo? Ele questionou, sem entender. Eu estou chamando, respondeu ela, a voz firme. Isto faz parte do que sou. Isto é um poder que nunca usei até agora porque eu precisava de tempo para entender. Agora não há mais tempo. Antes que Miguel pudesse reagir,
A criatura parou, seus olhos fixos em Clara, como se estivesse hipnotizada. A tensão no ar cresceu e a criatura hesitou. Então, de repente, um som ensurdecedor quebrou o silêncio. Um zumbido, cada vez mais próximo. Miguel olhou para cima e viu um enorme objeto voador pairando. Era um disco, enorme e reluzente, colocando um halo de luz em toda a cena. O mundo pareceu parar. Os homens de preto, a criatura, João, Clara e Miguel, todos ficaram sob a luz que emanava daquele disco, congelados em seus lugares. Miguel sentiu uma onda de desespero permeando sua mente. O que isto significa? Ele se questionava, o medo repleto de incertezas engolindo seu peito. No centro daquela luz, Clara começou a brilhar também, sua figura se erguendo como se estivesse sendo elevada pelas forças que a moviam. Eu sou parte disto, ela declarou, o poder na voz ecoando de forma sobrenatural. Viram? Não sou apenas uma descendente, sou a chave para nossa raça. Miguel ficou em choque, cada palavra dela soando como uma nova revelação. O que ela estava tentando dizer? Ele a amava, mas agora tinha medo dela, das forças que ela segurava. O olhar de Clara atravessou o espaço entre eles, revelando um misto de dor e decisão. Enquanto todos estavam paralisados, um grito rasgou a noite. Não, você não pode fazer isso. João saltou para a frente, como se tentasse impedi-la. Era um ato de desespero. A verdade não é o que você pensa, Clara. Você não é a única escolhida. As palavras dele explodiram como fogos de artifício, e o peso da declaração jogou Miguel para trás. Como assim, João? Miguel se virou, agora mais confuso do que nunca. O que você está dizendo? João, com os olhos brilhando de nervosismo, olhou para eles. Você nunca soube. Clara não é só a chave, ela é a única que pode. Mas antes que pudesse completar a frase, uma descarga de eletricidade percorreu o ar. Um raio de luz atirou-se no chão, no centro entre os dois, e uma figura começou a emergir das sombras. Era um homem idoso, sua presença exigente e poderosa. Basta! A voz dele cortou o ar como uma faca. Miguel olhou para o desconhecido, sentindo o tempo parar novamente. Quem é você? Perguntou, enquanto um misto de desconfiança e curiosidade crescia dentro dele. Eu sou o guardião, o velho declarou, e Miguel sentiu cada fibra do seu ser vibrar. O que você sente por Clara é real, mas há algo escondido nas sombras. Um destino que pode destruir todos vocês ou salvar tudo. Um turbilhão começou a girar ao redor deles. Os homens de preto trocaram olhares nervosos, enquanto a criatura, finalmente apaziguada, recuou um passo. Clara, iluminada pela luz do disco, olhou para Miguel. Miguel, eu sou apenas a ponta de um iceberg maior. A linhagem, os pactos, eles afetam todos nós. O velho levantou a mão, e um silêncio pesadíssimo se instalou. Escolhas precisam ser feitas. Miguel, você está prestes a descobrir a verdadeira natureza de Clara, e de você mesmo. O ar estava carregado, e a possibilidade de uma nova verdade pairava no ar. O inferno que parecia iminente estava prestes a explodir em algo ainda mais inesperado. E enquanto Miguel sentia seu coração disparar, a única pergunta que ecoava em sua mente era quem ele realmente era. Os olhos de Clara brilharam, e a revelação estava prestes a se desdobrar, envolvendo todos. Miguel estava atordoado. A revelação de Clara e a aparição do velho guardião deixaram sua mente em frangalhos. Ele olhou para Clara, iluminada pela luz do disco, e viu algo que nunca havia notado antes. Uma força poderosa lutando dentro dela, algo que poderia tanto salvá-los quanto destruí-los. O mundo ao redor, cheio de caos e violência, parecia distorcido, como se tudo estivesse se movendo em câmera lenta. Clara, você não pode fazer isso! João gritou, seu tom crescente de desespero ecoando na noite. A criatura hesitou entre atacar e recuar, como se estivesse esperando por uma ordem. Miguel sentiu que era seu dever decidir. Clara,
O que você vai fazer? Ele viu a luta em seus olhos, a batalha interna entre o que ela queria e o que era esperado dela. Eu quero salvar todos nós, Miguel. Ela respondeu, e a determinação em sua voz foi como um sopro de esperança. A energia ao redor deles mudou novamente, pulsando como corações em uníssono. Miguel percebeu que a verdade tinha. Se Clara era a chave, ele tinha que ajudar. Mas a pergunta era, como? O guardião deu um passo à frente. O tempo está se esgotando. A escolha que Clara fizer constituirá o futuro de todos. E você, Miguel, precisa decidir de que lado está. Com essa declaração, o ambiente pulsou, e o peso da decisão caiu sobre Miguel como um manto pesado. Você será a luz ou a escuridão, Clara? Miguel murmurou, enquanto seus olhos se encontravam. Era um momento carregado de emoção, cheio de amor e aceitação. O poder dela cresceu, iluminando o céu noturno como um farol em tempestade. Mas não poderia ser apenas ela. Miguel devia se unir a ela. Vamos juntos, Clara. Não temos que fazer isso sozinhos. Ele estendeu a mão, o elo entre eles agora mais forte do que nunca. Clara hesitou por um momento, mas então a luz em seus olhos relampejou. Ela se aproximou, segurou a mão dele. Juntos, ela afirmou com fervor. A criatura que havia estado tão ameaçadora agora também hesitou, como se sentisse a mudança no ar. O disco acima pulsou com um brilho intenso, intensificando a conexão entre eles. O velho guardião sorriu. A unidade é a chave para o equilíbrio. Miguel e Clara, de mãos dadas, respiraram profundamente e juntos canalizaram a energia que vinha de dentro. Era como se um rio de renovação os estivesse atravessando, ligando cada célula de seus corpos. Mais juntos do que nunca, eles sentiam o peso do legado, das expectativas e agora do amor. Então uma onda de luz irrompeu do centro deles, invadindo o ambiente e envolvendo não apenas os dois, mas todos ao redor. João, os homens de preto, a criatura, todos foram engolidos pela luz. E no meio daquele tumulto, Miguel sentiu uma paz crescente, uma certeza de que eles estavam fazendo a coisa certa. Isso não é o fim, sussurrou Clara, os olhos brilhando enquanto o fluxo de luz os cercava. A luz explodiu de forma majestosa, como um sol nascente, e com um último estrondo, tudo ficou em silêncio. Miguel acordou para um céu estrelado. Estava deitado no chão, as estrelas brilhando acima dele. Olhou ao redor e viu que os outros também estavam ali. João, agora livre do peso da rivalidade e da dor, estava parado um pouco mais distante, os olhos confusos, mas cheios de aceitação. E o guardião, agora mais como um mentor do que como uma figura distante, os observava satisfeito. Clara estava ao seu lado, exausta, mas sorridente. Fizemos isso, ela disse com um tremor na voz. E naquele momento, Miguel entendeu que as batalhas não eram apenas sobre vencer ou perder, eram sobre crescer e descobrir quem realmente somos. Mas e o que vem a seguir? Miguel perguntou, o coração cheio de amor. Agora começaremos um novo capítulo, Clara respondeu, e a luz de esperança parecia brilhar mais forte. Enquanto a noite se acalmava ao redor deles, Miguel sentiu que a vida tinha mudado irrevogavelmente. Eles tinham a chance de reescrever suas histórias. Mas com a nova paz surgiam novas perguntas. O que o futuro teria reservado? Que mistérios ainda estavam por descobrir? Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância dessas ações.